paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Eu creio que está tudo bem. Que bom que nós estamos aqui. E já estamos aqui para podermos compartilhar algo que é fundamental para a sua e para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? E para tal, o tema é autoridade espiritual. Gostaria que você abrisse sua Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 13, no versículo 1 e no versículo 2, que diz assim: toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Queridos, esse assunto é fundamental para todos aqueles que queiram crescer na graça de Deus, que querem crescer na presença do Senhor. E neste momento eu quero invocar o Espírito Santo para que ele possa nos convencer, para que ele possa nos ajudar a guardar a tua palavra no nosso coração, para não pecar contra ele, para nos ajudar a colocar a tua palavra por prática em nossas vidas e por meio dos nossos testemunhos, Deus ser glorificado. Nos ajude, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós sabemos que Deus é a fonte de toda a autoridade espiritual. Sabemos que o próprio Deus é a autoridade. Nós sabemos que o trono de Deus está estabelecido, que o trono de Deus está firmado sobre a autoridade de Deus, sobre a autoridade divina. Queridos, nós sabemos que Deus reina sobre todas as coisas, não para ser autoridade, mas Deus reina sobre todas as coisas porque Deus já é a autoridade, e é a autoridade absoluta. Além de Deus ser autoridade absoluta, Deus também concede a autoridade, pois Deus é a única fonte de toda a autoridade. Isso significa dizer que as autoridades que existem no mundo provêm de Deus. Ninguém tem autoridade em si mesmo. Deus é aquele que concede a autoridade. Somente aquelas pessoas que reconhecem a autoridade de Deus, somente aquelas pessoas que se submetem à autoridade do próprio Deus são capazes de obedecer à autoridade que Deus delegou. Queridos, quando essas pessoas obedecem à autoridade delegada por Deus em um homem, essas pessoas sabem que estão se submetendo à autoridade do próprio Deus que está nesse homem. Queridos, Deus criou o universo e mantém o universo em equilíbrio pela palavra do seu poder. Sabemos que tudo que existe no mundo revela a autoridade de Deus, revela a autoridade divina. Reconheçamos, querido, que Deus é a fonte de toda a autoridade que existe no universo. Apesar de Deus ser a autoridade, que existe no universo, nós sabemos que nesse mundo nós encontramos princípio de rebelião. E o primeiro princípio de rebelião, ele nem começou nesse mundo, ele começou no céu. Tá? O princípio de Satanás, a rebelião, de um querubim ungido, a insubmissão à autoridade de Deus, se deu com esse querubim ungido da guarda. Isso está lá no livro de Isaías, capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 15.
também está ali em Ezequiel, capítulo 28, do versículo 13 ao versículo 17. Tá? Esse querubim, né, era um anjo subordinado a Deus, que tinha Deus como a sua única autoridade sobre ele. Esse nome dele era querubim ungido da guarda. E a Bíblia vai dizer, querido, melhor dizendo, tá, que ele era aferidor de medida, que ele era formoso, que ele era cheio de sabedoria. E estas características que ele tinha elevou o seu coração acima de Deus, ao ponto dele falar em Isaías capítulo 14, né, e versículo 13, né, e versículo 14, ele diz assim, tá? Eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu vou colocar o meu trono acima do trono de Deus. Ou seja, ele está se colocando acima da sua condição de subordinado de Deus. Ele é uma criatura querendo se colocar acima do Criador. Ele quis ser semelhante a Deus em autoridade. Mas a verdade é que no trono de Deus só Deus é a autoridade e ninguém mais. Deus, querido, com esta situação, ele agiu com justiça e juízo, expulsando este querubim, né, do céu. E após essa sentença divina, após esse juízo divino, ele começa a ser chamado de Satanás, ou ele começa a ser chamado de diabo, que revela nomes que revela, né, o seu caráter, pois significa inimigo de Deus, opositor, adversário, caluniador, usurpador e assim por diante. E com ele levou 1/3 dos anjos do céu. Ele convenceu 1/3 dos anjos do céu, né, que se aliaram a ele. Na Bíblia, também vamos ver outra rebelião, outro princípio de rebelião, a rebelião de Adão. Após Deus criar Adão e Eva, Satanás passou a tentar eles, tentando seduzi-lo para ter a mesma atitude que ele teve com Deus, ou seja, para que Adão e Eva fossem rebeldes. Deus colocou o homem no jardim do Éden. E Deus, na viração do dia, visitava eles, né? E Deus falou com eles, né, que no meio do jardim tinha 2 árvores especiais, né, que nos revela 2 princípios da vida, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Deus tinha dito para Adão e Eva para eles não comer, né, dessa árvore. Eles podiam comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do entendimento do bem e do mal. Se Adão, né, ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, é como se ele estivesse falando para Deus. Deus, as questões do bem e do mal, as questões do certo e errado, é eu que decido, não o Senhor. É eu que resolvo e não o Senhor. Com isso, Adão estaria expressando uma vida independente da vontade de Deus, independente de Deus. O fruto dessa árvore era a morte. Por isso que eu disse, certamente morrereis. Isto é, separação da vida com Deus. Mas se Adão comesse da árvore da vida, é como se ele estivesse falando para Deus. Deus, as questões do bem e do mal, as questões do certo e errado, é o Senhor que decide, é o Senhor que manda. E desta forma, Adão estaria expressando uma vida dependente de Deus. E o fruto dessa árvore era a vida com Deus. Satanás, querido, tentou Adão e Eva dizendo, se vocês comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, sereis
como Deus, conhecedores do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículo 5. E eles acreditaram na conversa de Satanás e desobedeceram a Deus e se submeteram a Satanás. Com isso, eles deixaram de ter uma vida submissa à autoridade de Deus e foram expulsos da presença de Deus e colheram o fruto, daquilo que eles comeram, o fruto da morte, e o bem que eles queriam fazer, eles não conseguiam, e o mal que eles não queriam praticar, estes praticavam, porque eles não tinham domínio. Eles se decidiram pelo princípio da rebeldia, abandonando o princípio da submissão, o princípio da obediência a Deus. Queridos, assim como Satanás desobedeceu a Deus, o homem também desobedeceu. Assim como o diabo quis ser semelhante a Deus, ele disse: serei semelhante ao Altíssimo. O homem também, da mesma forma, quis ser como Deus. Ele disse: como Deus, serei conhecedor do bem e do mal. Queridos, ninguém pode ser como Deus, pois Deus é único em autoridade, poder, domínio sobre tudo e sobre todos. Deus é criador e tudo o que existe é fruto da sua criação. Como que uma criatura, poderia ser como o seu criador em autoridade? Esse é o grande problema básico, fundamental do homem, que o evangelho do reino de Deus, procura resgatar, tirar o homem dessa vida de rebeldia e independente para uma vida submissa e dependente de Deus. Satanás, meus queridos, só pode atuar debaixo da autoridade permissiva de Deus. Deus leva tão a sério a questão da autoridade que a decisão de Adão em desobedecer fez com que Deus permita que o diabo agora agir na vida do homem por um tempo determinado. Com este princípio satânico existente no mundo, o homem resiste à autoridade espiritual, seja essa autoridade direta, isto é, o homem resiste o próprio Deus, O homem também resiste à autoridade delegada, por Deus, ou seja, resiste àquele homem que Deus delegou a sua autoridade. O apóstolo Pedro vai falar sobre esse tema em 2 Pedro capítulo 2, no versículo 10 do versículo 11. Ele diz assim: mas principalmente aqueles que segundo a carne anda em concupiscência de imundícia e despreza a autoridade, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar da dignidade, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronuncia contra eles juízo, blasfemas diante do Senhor. O homem, querido, se tornou filho da desobediência, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. E nós sabemos, E temos uma definição do pecado em 1 João capítulo 3, versículo 4, que o pecado é transgressão da lei. A transgressão da lei é a desobediência à autoridade de Deus. E isto é pecado. Pecar é uma questão de conduta, aleluia. Mas a transgressão é uma questão de atitude, de coração, é querer ser aquilo que você não foi chamado para ser. Querido, nesse tempo que nós vivemos, se caracteriza pela transgressão, tá? Quando servimos a Deus, não devemos desobedecer a Deus, não devemos desobedecer às autoridades, porque isto é um princípio satânico. Como que nós podemos pregar a Cristo? Como que nós podemos falar de Deus, de acordo com o princípio de Satanás?
pois é possível em nossa obra nós permanecermos com Cristo em doutrina e ao mesmo tempo permanecemos com Satanás em princípio. Que coisa iníqua é presumirmos que estamos executando a obra de Deus dessa forma. Por favor, queridos, observe que Satanás não tem medo quando nós pregamos a palavra de Cristo, mas Satanás tem medo quando nós submetemos a autoridade de Cristo, né? Olha, se fala aí que Satanás tem medo quando nós oramos, né? Tem muita gente orando e sendo insubmisso a Deus. Satanás não tem medo. Satanás tem medo quando nós submetemos a autoridade de Deus. O apóstolo Pedro vai dizer no capítulo 5, né? Submeter a Deus, resistir o diabo e ele vai fugir de você. Quando nós submetemos a Deus, o diabo vai correr das nossas vidas, vai sair de perto de nós. Querido, nós que servimos a Deus, jamais deveríamos servir a Deus de acordo com os princípios de Satanás. Sempre que os princípios de Cristo estão operando, o princípio de Satanás vai enfraquecendo, vai se esvaindo, vai se desvanecendo. Satanás continua sendo um usurpador, mas ele será derrotado no fim dos tempos. Se nós quisermos verdadeiramente servir a Deus, temos que nos purificar completamente dos princípios de Satanás. Oh, meu Deus! Queridos, a maior exigência que Deus faz ao homem não é a de servir, não é a de pregar, não é de ensinar, não é de fazer oferta, nem de entregar o seu dízimo, mas a maior exigência que Deus faz ao homem é que o homem obedeça à sua autoridade. Olha, nós vamos ver em 1 Samuel capítulo 15 que Deus ordena a Saul que atacasse os amalequitas, que destruísse, que exterminasse totalmente esse povo. Mas Saul vai, né, e tem a vitória, mas Saul vai poupar Agag, que é o rei dos amalequitas, né? Junto, né, trouxe os melhores bois, as melhores ovelhas, os melhores cordeiros, os melhores animais mais gordos, todas as coisas valiosas Saul trouxe, e Deus falou que era para destruir tudo, era para matar os animais, era para matar o rei, era para matar todo mundo. Saul não quis destruir e argumentou que tinha poupado eles para sacrificar a Deus. Mas Samuel, quando chegou e ouviu os balidos das ovelhas, né, chamou a atenção de Saul em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que as gorduras de carneiro, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. É lamentável. Querido, o sacrifício mencionado aqui por Samuel, né, era oferta de cheiro suave, oferecido para aceitação e satisfação de Deus, né? Quando nós obedecemos e levamos diante do altar em obediência. Por que Samuel disse que obedecer é melhor do que sacrificar? Né? Porque é disso que Deus se agrada, da nossa total obediência à sua autoridade. E é o melhor sacrifício. Por isso que Deus disse que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus quer que nós obedecemos, senão nós vamos sacrificar a nossa vida, a nossa finança, nós vamos sacrificar o nosso tempo, sacrificar a nossa família, o nosso casamento, nós vamos sacrificar, ou seja, vamos perder.
porque, né, o que Deus, né, ele se agrada é da nossa total obediência à sua autoridade, à sua palavra. A sua autoridade se manifesta pela sua vontade, pela sua palavra. Olha, quando nós servimos a Deus, estamos servindo de acordo com os princípios divinos. Do contrário, estaremos servindo de acordo com o princípio satânico. Tá? É pecado de feitiçaria, é idolatria, se nós não estivermos servindo a Deus com o princípio divino. O melhor da obra que queremos dar para o Senhor pode ser a parte, né, da sua vontade e não da vontade de Deus. É da sua vontade e não da vontade de Deus. Assim, estaremos tentando fazer a obra do Senhor, mas de acordo com o princípio satânico, na qualidade de servo de Deus, querido. A primeira coisa que temos que fazer é travar a relação, é travar uma relação sincera com a autoridade de Deus. Entrar em contato com a autoridade é coisa tão prática para entrar em contato com a salvação, mas é uma lição mais profunda. Antes de nós podermos trabalhar para Deus, temos que ser conquistados pela autoridade de Deus. Todo o nosso relacionamento com Deus é regulado pelo fato de termos ou não travado uma relação com a autoridade espiritual. Em caso afirmativo, encontraremos autoridade em todos os lugares. E assim sendo, governados por Deus, tá? Podemos começar a ser usados por Ele, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe e que o Espírito Santo ajude a você a entender a palavra de Deus, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e fique na paz do Senhor. Qualquer dúvida, fale comigo. Fala com a pastora Deise, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique na paz do Senhor.